Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Amada Cristã para mais um momento de alegria, momento de estudo, de adquirir conhecimento, aproveitar essa oportunidade que o Mestre Jesus nos concede, estudar esse Evangelho bendito que tanto nos ampara e tanto nos dá força. Muito bom estarmos juntos. Nossas boas-vindas ao nosso irmão Jomiro Shoa, nosso palestrante de hoje, que nos brinda com o tema Reencarnação e Ciência. Essa analogia é muito interessante, a gente vai aprender muita coisa, tá? Tenho certeza que vamos ter muito assunto para refletir em casa, tá bom? Nossas boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, nas residências, os irmãos que nos ouvem pelas rádios, Rádio Espírita do Paraná, a Rádio de Estudos Espíritas de Manaus, também boas-vindas a todos. Nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando, não esqueçam de preparar o recipiente com a água para ser fluidificada durante a nossa palestra, tá bom? E agora começando com os nossos anúncios das atividades da casa que estão disponíveis para todos, né? Os estudos que nós temos também disponíveis na casa, para que vocês vejam as oportunidades de conhecimento que são grandes, de nos aproximarmos mais do Evangelho de Jesus. E temos atividades quase todos os dias, né? Iniciando pela evangelização infantil, nós temos 2 turmas de evangelização infantil presencial, uma turma nas quintas-feiras, 19h45, e uma turma aos sábados, às 16 horas. Evangelização juvenil para jovens de 13 a 21 anos. Também temos 2 turmas, uma turma às quintas-feiras, 19h45, e uma turma aos sábados, às 16 horas, tá bom? Estudo. Nós temos o ESD Jovem, tá? Que é aos sábados, às 14h30. É o estudo sistematizado da doutrina espírita para jovens de 18 a 90 anos, tá? Quem quiser participar conosco vai ser muito bem-vindo. Sábado, às 14h30, presencial. O Livro dos Espíritos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na sexta-feira, às 20 horas, com os facilitadores José Valim, a Tereza e o Jefferson Pereira, tá bom? Esse estudo do Livro dos Espíritos, ele é online. Todos os estudos online que vocês queiram participar, se inscrever, é só pegar o QR Code, o link de inscrição aqui no nosso mural ou nas nossas páginas sociais, tá bom? Estudo presencial, autoconhecimento, evangelho e reforma íntima. Todo sábado, com as nossas irmãs facilitadoras, a Elaine Cabral e a Helena Linardi. Sábado, 15 horas, aqui no nosso auditório, tá bom? Evangelização parental, sábados às 16 horas. Enquanto as nossas crianças e os nossos jovens estão na evangelização, os pais responsáveis estão na evangelização parental. Esse estudo ele é muito linkado, tanto o tema que se transmite na evangelização infantil e juvenil, também mais ou menos na mesma linha para os pais. Isso ajuda muito, fortalece muito a relação familiar. É muito bom, tá bom? E o estudo permanente do Espiritismo com Acolhimento, que é o EPA, é todo sábado, 16h30 aqui no nosso auditório. O EPA é o estudo introdutório da doutrina espírita. Ele não é roteirizado, ele é um estudo que os temas são aleatórios, de acordo com a solicitação dos participantes, tá? Os participantes fazem uma votação e definem os temas que vão ser estudados, ok? Evangelho Terapia Online. Esse é um tratamento espiritual que é feito toda terça-feira, às 19h30, online. Tá bom? Quem quiser participar, é só se inscrever na nossa página social, o nosso link aqui no mural. E nós temos também a evangelioterapia presencial, que é aqui no nosso auditório. Também toda terça-feira, só que às 19 horas. Também o acesso é livre para quem quiser participar, tá bom? Não precisa se inscrever na evangelioterapia presencial. Tá? Esse é livre. E agora, o nosso aviso para os corações amigos que nos amparam e nos ajudam no projeto Morada Solidária. Nossa gratidão a todos que estão nos ajudando com o trabalho, com doações, para montarmos os ranchos.
Foi no dia 6, né, Ademar? Foi feita a distribuição dos ranchos, graças à colaboração dos amigos queridos que nos ajudam. E agora nós estamos angariando recursos para a Páscoa das Crianças em Iranduba. Tá? Quem quiser participar conosco, nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Precisamos também de braços fortes, braços amigos, para nos ajudar no trabalho lá aos sábados, de manhã cedo, para cuidar das crianças, para ajudar nas atividades de distribuir lanche para as famílias. Quem quiser participar, é só conversar com o nosso irmão Ademar, que é o nosso coordenador, tá bom? O trabalho lá está cada vez melhor, já está indo para o 9º ano de atividade. Isso já tem quase mais de 300 pessoas sendo assistidas nesse programa. Pessoas todas que foram selecionadas, que estão abaixo da linha de pobreza, tá? E é onde esse trabalho da Morada Cristã, o principal objetivo nosso lá é levar o pão para a alma. Mas quando um irmão está com fome do físico, ele não vai escutar a palavra do Cristo. Então a primeira coisa que a gente leva para eles também, para fortalecer eles, é o pão do físico. E assim eles estão todos se evangelizando, estudando. Tem estudos de alfabetização para adultos, para crianças, atividades esportivas, cursos profissionalizantes, tá? Então é um trabalho muito lindo e o convite do Cristo é para todos nós, tá bom? Para darmos continuidade, eu vou convidar o nosso irmão Mateus, que é o nosso responsável pela nossa livraria, vai fazer a leitura da mensagem. O Ademar vai fazer a nossa prece e a Ana Mico vai ler o Evangelho. Uma boa noite a todos. Meu nome é Mateus, eu sou responsável pela livraria daqui do Centro Espírita Morada Cristã. Nós já estamos com a nossa mesa montada, com os livros e os exemplares que nós temos no nosso acervo. Também temos livros que chegam para nós de doação, que é do sebo. Nós recebemos esses livros e revendemos com um preço bem mais em conta, entre os valores de R$ 2 e R$ 10. Caso alguém tenha em sua casa livros espíritas que não estão mais sendo lidos, já estão parados há muito tempo, nós recebemos doações. E caso tenham alguma dúvida sobre algum exemplar, se nós temos em nosso acervo, podem perguntar para mim. Eu sempre estou aqui no Morada Cristã em dias de semana, nas terças, nas quartas e nas quintas-feiras, e aos sábados quem fica é a minha colega Tânia. Eu vou fazer a leitura da noite de hoje do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem da noite de hoje é de número 65, cujo título é Evolução e Felicidade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É a segunda epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na Terra os processos de vivência humana. E, muitas vezes, nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos? Onde os computadores que nos traduzam em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar, entre os povos, os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim,
surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas, quando apertamos em vão entre as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte? Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar, por meses e meses, um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende a evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Que assim seja. Boa noite. Então vamos ao nosso momento de oração, nossa prece inicial. Aproveitemos para relaxar o nosso corpo, a cadeira. Vamos respirar profundamente, soltar o ar bem lentamente. E assim, deixar o nosso corpo nessa perfeita tranquilidade e harmonia, para poder, nesse momento de oração, de prece, emitirmos as melhores vibrações que possam estar em nossa mente, em nosso coração, e nos unir numa corrente maior de energia para levar esses pensamentos e vibrações a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso grande amigo e mestre, e aos mentores desta casa, a fim de que possamos, em sintonia com essa espiritualidade maior, dizer a eles o quanto somos agradecidos, o quanto estamos alegres e confiantes por estarmos aqui nesta casa de oração, neste momento. Que as luzes do além possam estar conosco nesse momento, a balsamizar nossos corações, nossas mentes, trazendo-nos a paz. Essa paz que tanto nós buscamos e que confiamos que o grande Mestre Jesus sempre estará postos a nos dar a sua paz. Então, queridos irmãos, uníssonos nesse pensamento de amor, peçamos ao grande Mestre, a Deus, nosso Pai maior, que possa nos bendigalizar com todas as nossas necessidades, e cada um coloque em seu pensamento as suas necessidades, sejam de saúde, do físico, do espiritual, sejam suas angústias e quaisquer outras questões psíquicas que possam estar afetando o seu equilíbrio. E com esta fé, Senhor Jesus, que aqui estamos, confiamos que todos nós receberemos, Senhor, essa luz de cura, de paz
e de tranquilidade. Emitamos nossas vibrações a todos aqueles irmãos que já partiram, que estão no outro plano, para que estejam na paz, para que estejam em plena harmonia com a espiritualidade do amor que paira em nosso recinto. Roguemos também aqueles que estão doentes, que estão necessitados, necessitando de cura, nos seus lares, nos hospitais, onde quer que estejam. Que Jesus possa os abençoar e lhes dar a cura que tanto necessitam. Roguemos também, queridos irmãos, aos mentores desta casa e ao mentor do nosso irmão Jomir, nosso palestrante de hoje, a fim de que ele possa trazer para todos nós aquele conhecimento que ele já tem e que ele tanto faz questão de trazer a todos nós de uma forma benéfica, a fim de que possamos crescer espiritualmente no conhecimento. E assim, Jesus, abençoa todos nós aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados. E nos deixa aqui, Senhor, o teu amor e a tua paz, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, vamos à leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam neles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Que assim seja. Eu queria saber dos nossos queridos irmãos que estão presentes aqui, quem que está na casa pela primeira vez, por gentileza, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão receber um brinde de boas-vindas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa bússola moral, que nos dá o rumo certo a seguir
que responde às nossas dúvidas, nossos questionamentos, nossas perguntas. Bom, sejam bem-vindos à casa. E agora eu passo a palavra ao nosso irmão Jomir, uma boa palestra, que os amigos espirituais lhe inspirem, meu irmão. Oi, deu certo aí? Oi, alô? Oi, beleza. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que Papai do Céu, Jesus, possa nos abençoar e que nós possamos seguir nessa conversa, pode ver, de aprendizado. Então, a gente vai falar um pouco sobre reencarnação e a ciência, como é que a ciência vê esse processo. E eu sempre temo quando ela começa a ler o Evangelho. Eu falei, pronto, eu não preciso mais nem fazer a palestra, porque ela já falou tudo. Muito obrigado, gente, foi um prazer. Nós vamos dar uma abordada, naturalmente, que o conteúdo, a gente vai mostrar rapidamente o conteúdo. Aqueles que... Bem, eu gostaria de pedir ao pessoal também que assiste pelo YouTube e pela rádio aqui em Manaus, que pudesse vir ao Centro Espírita participar do nosso convívio, que é ótimo. Será muito bem recebido aqui. A turma aqui da casa está sempre esperando de braços abertos. Muito bem. Então, o que é que nós vamos ver na noite de hoje? Vamos ver a reencarnação e depois como a ciência é que vai abordar essa parte. Eu coloquei isso aqui, o Centro Espírita foi feito para evangelizar, consolar e esclarecer. Segundo o Chico Xavier, é isso mesmo que acontece. Aqui tem uma quantidade enorme de cursos. E o Espírita, eu acho que é a pessoa que mais estuda a sua própria religião. Sempre questionando. Eu conheço várias religiões e não vejo tanto estudo sobre a religião sua. Eu fui católico, quem me acompanha sabe, quem me acompanha ao vivo, né? No YouTube não. Sabe que eu estudei para ser padre, fazer pregações, né? Então o próprio catolicismo não estuda a própria raiz da sua própria igreja. E o Espiritismo não, ele faz questão de que as pessoas conheçam e decidam a sua vida. Eu sempre falo, você nunca vai ser convidado para ser espírita, esse é um problema pessoal, você é que decide. Então ninguém vai chegar, agora você vai ser convidado, não existe isso. Você vai estudar, se você resolver que é melhor para você, você toma a sua decisão. Mas o que é que eu queria mostrar para vocês? Hoje a nossa missão é justamente a última, é esclarecer. Vamos buscar conteúdo para que a gente possa entender a reencarnação. O que é que se passa? A lição de hoje fala do processo progressivo que nós vamos passar. Todos nós, isso é uma lei divina. Mesmo que você não saiba, isso vai acontecer com você. Você pode ter outras crenças, mas é uma lei divina, a reencarnação. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ver ali. Algumas religiões, elas dizem que nós viemos de uma energia, vivemos a nossa vida, né? Passamos de nascimento até o desencarne, e depois voltamos para a energia e fim. Então, a alma, ela só começa, ela veio de uma energia. Então, eu tinha uma amiga, que isso na Europa tem muita gente que pensa dessa forma, eu tinha uma amiga que ela era de uma religião dessa forma. Ela falou assim, o show acabou. Eu vim aqui viver a vida, criar meus filhos, depois morrer, acabou, não tem mais nada. Eu vou para o mar da energia. Muito bem, mas aí vem algumas perguntas interessantes. A primeira pergunta que a gente pode fazer, que ligação você tem com seus filhos? Nenhuma, porque você acabou de nascer, seu filho também, vocês não vieram, nem se conheciam, não é? E depois, qual é a diferença de você ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Eu perguntava para a minha amiga, que diferença faz se você,
quando chegar no final da vida, você desencarna, não tem satisfação a dar a ninguém, não vai nem para o céu, nem para o inferno, vai para canto nenhum, você volta para a energia. Qual é a diferença de se praticar o bem? Ah, eu falo, isso aí não quero saber disso não. Isso lá, legal. Isso aí não interessa, porque eu vou morrer, vou virar energia, se eu for bom ou ruim, sim, mas a pessoa que andou matando, andou roubando, isso aí não me interessa não, interessa que eu vou ser energia e pronto. Aí acabou a conversa, né? Outras religiões, elas vêm assim, você tem a sua linha da vida, né? Isso aí pode ser a idade, a quantidade de anos que quiser, você vai passar a sua vida, se você for bom, você vai para o céu, enfim. Se você for ruim, você vai para o inferno, enfim, você vai ficar lá. Isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa um pouco ativa. Aí eu pensava, se eu for para o céu, cara, eu vou ficar tocando harpa, sentado numa nuvem, isso é extremamente chato. Eu não vou aguentar um negócio desse. Eu vou perguntar do cara do lado, vem cá, o que é que tu está fazendo aí, meu? Bora tocar fogo aqui numa nuvem dessa, né? Eu falo, se eu for para o inferno, eu já chego lá abraçando o diabo e nós vamos fazer a maior festa lá. Eita, cadê? Porque no céu desse jeito é muito parado. E eu não batia. Como é que isso acontece? Mas eu tive um gerente meu, ele dizia o seguinte, olha, aqui não tem nada, na hora que você nasce, Deus te dá uma alma, pá! Aí ele sabia que eu era espírita. Né? É diferente de vocês, porque vocês dizem que a gente vem reencarnando. Aí não, aqui é o seguinte, quando você nasce, Deus, pá, te dá uma alma. Bem, então Deus não faz outra coisa, porque são milhões de pessoas nascendo ao mesmo tempo, Deus está dando alma para isso aqui, está faltando alma ali. Então é um negócio meio... Mas é assim que funciona na cabeça dele. Ele não era católico, ele era de um ramo dos evangélicos, e sempre que ele tinha um tempo, ele me chamava, né? Ele sabia que eu era espírita, ele me chamava para conversar. E ele tinha toque, né? Toque é essa coisa que você quer ver tudo arrumadinho, né? Se essa cadeira tiver um pouco para cá, eu só consigo puxar, tem que ficar tudo certinho, alinhado, né? O toque é isso. Eu sabia que ele tinha toque, quando ele começava a conversar comigo, eu pegava os lápis dele em cima da mesa e disse, pois é, meu amigo, tu conhece ele. Aí disse, pois é, meu amigo, aí saía desarrumando a mesa dele, eu conversando, sentado lá e desarrumando, e ele arrumando atrás de mim. Então, essa é a ideia de algumas religiões, quer dizer, eu pergunto, lá no céu só tem gente feliz, certo? Só pode ter gente feliz, se eu for bom, se for um cara legal, eu vou para lá. Muito bem, quem é que vai para o inferno? Bem, eu não vou, nem a minha família, nem meus amigos, nem ninguém, mas o outro vai. É a pergunta, se tem uma mãe que foi legal no céu, e tem um filho que está no inferno, e aí ela é feliz? Complicado, né? Não, mas lá, ela vai esquecer que teve filhos aqui, que tem essa relação, por quê? Porque para trás também não tem história nenhuma, você não tem nenhuma ligação com os seus filhos, mesmo que depois da morte cada um toma um rumo. Então uma mãe, eu falo mãe porque mãe tem um coração mais legal, né? Os homens são mais brutos, mas as mães, poxa, como é que eu estou bem aqui? Meu filho, onde ele anda? Cadê? Não estou lá no céu, né? Lá buscando, lá no Google de lá, né? Cadê meu filho? Você encontra-se lá no inferno. E aí, como é que fica? Então, essas coisas são parâmetros que a gente começa a questionar. E não é para deixar de questionar o Espiritismo, não. Eu sempre falo, eu vim para o Espiritismo por questionar. Então, todos vocês que querem conhecer, questione. Se não achar correto, questione, vem aqui, fala com alguém. Tem um estudo aqui que acho que é o EPA, né? Estudo sábado à tarde. Você vem aqui, ó, se eu concordo com isso não, quero saber isso assim. Foi isso que eu fiz. Quando o pessoal tem... você vem para o Espiritismo pelo amor, pela dor. Se eu não vim nem pelo amor, nem pela dor, vim pela pesquisa.
E pesquisar, saber como testar, perguntar. Não enxergo o mundo espiritual, eu não enxergo. Aí a pessoa dizia assim, eu estou vendo um espírito aí, não estou vendo nada aqui. Né? E na minha busca incessante pelo conhecimento, eu fui na casa de uma senhora que ela enxergava num copo d'água. Aí eu fui lá, né, a casa pobre lá, a senhora enxerga num copo d'água? Se enxerga, o senhor quer? Eu quero saber, né? E botou o copo lá, começou a falar da minha vida. Opa, não estou enxergando nada do seu copo, mas eu estou enxergando. Então, fui buscar o conhecimento, e é isso que eu digo para vocês, busquem sempre o conhecimento, interroguem, queiram saber, não sai daqui, ele falou isso, é tudo legal. Não, tudo bem, você concorda, mas vai buscar, vai saber que se eu estou falando certo ou errado. Porque é o questionamento que vai nos ajudar. Aí eu só aprendi o João 8,32 por causa do Bolsonaro. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? É o conhecimento, é o que nos liberta. Então vamos atrás. Então essas situações, o pessoal fala assim, na Bíblia não fala sobre reencarnação. Eu coloquei aí na Bíblia só para a gente ter uma ideia. Sim, e eu queria falar para vocês que nós vamos fazer a palestra até dar a hora. Quando der a hora eu não tenho onde terminar, tá bom, gente? Aqui no fim nós vamos fazer, se chegar ao fim tudo bem. Se não, a gente vai continuando por aí, quando der a hora a gente para, foi um prazer estar com vocês, acabou, tá bom? Então não tem o desfecho da novela, não tem. Se chegar no fim, ótimo. Muito bem, então fui buscar, tem muitas passagens e a leitura de hoje mostra muito bem isso. Então tem 2 Mateus, desde os dias de João. Eu vou ter que ler porque eu me lembrei da última vez, eu ia saltando para ganhar tempo, né? Mas eu lembrei do pessoal da rádio. Cheguei em casa e falei, caramba, as pessoas que estão no rádio não conseguem ler. Eu disse, vocês leem aí, né? E vamos tocar o barco, por causa do horário. Mas os nossos irmãos que estão pela rádio, eles não têm essa leitura. Então, desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus e pela força se apoderaram dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram, até João. E se quereis dar crédito, é este Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Falando de João Batista, conforme foi dito na lição, né? Então está bem claro isso lá, para quem quer estudar. Ainda segundo Mateus, Jesus pergunta aos discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles disseram, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. O que significa isso? Significa que aquele povo tinha uma ideia de que uma pessoa poderia ter sido outra, em outra encarnação. Tem muitas passagens, inclusive no Antigo Testamento tem passagem. Mas eu trouxe essas aí para a gente refletir. Por quê? Porque era o que Jesus estava dizendo. Então, segundo João, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí essa passagem é muito conhecida, os católicos sempre leem durante a missa, né? Isso é Nicodemos, ele disse, e aí como é que eu vou nascer, eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo, né? Então tem um questionamento lá, e aí a gente não vai entrar nesse processo que a maioria de vocês conhece. Então essa passagem eu coloquei aí apenas para lembrar. Então, houve tempos em que o cristianismo também aceitava esta verdade. Até o dia em que a rainha Eudóxia resolveu bani-la da Bíblia, com medo de nascer escrava. E isso foi feito depois da sua morte, por ordem do seu marido, o Império Flávio Arcádio, que desta forma cumpriu o desejo da falecida esposa durante o segundo concílio. Então, durante o segundo concílio, ele falou, tira essa palavra da Bíblia, falou para os bispos lá, tira essa palavra da Bíblia, que a mulher dele já tinha morrido, mas ela não quer reencarnar como escrava. Quem tiver dúvidas ou quiser pesquisar mais, vocês podem escolher lá no Google, colocar assim, Rainha Eudóxia e reencarnação. Vocês vão encontrar bastante material lá. Que ela com medo mandou tirar, existia nos primeiros. Você sabe que a Bíblia, Novo Testamento,
Ele foi feito aí por São Jerônimo, dito São Jerônimo, mais ou menos 375, 350, por aí assim. Ele foi montando os livros com que havia. Não existia nenhum livro assinado. Aí até eu coloquei, segundo fulano de tal, porque até a própria Igreja Católica, toda vez que lê um evangelho, diz segundo fulano de tal. Não é isso? Então, por quê? Porque ninguém sabe quem fez. Então, sobre teoria, sobre hipótese, esse João ali foi João Evangelista. Tudo indica que foi ele, mas não existe nenhum documento dizendo que foi ele, que foi feito por pergaminhos selecionados por Jerônimo. Ainda eu coloquei, eu já tinha tirado, porque eu faço assim, gente, eu faço uma palestra, tem 20, 30 slides. Aí eu falo assim, caramba, não vai dar. Aí eu vou tirando, vou botando lá para trás, né? E aí, agora, antes de gravar, eu falei, não, eu vou colocar esse aqui que todo mundo conhece. Então, o Santo Agostinho, inclusive, ele dá várias mensagens no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem várias mensagens dele, mas ele, em vida, ele se questionava. Ele tinha uma noção do que era encarnação. Então, neste livro, que é um dos mais conhecidos dele, ele diz assim, não terei eu vivido em outro corpo, em alguma outra parte, antes de entrar no útero da minha mãe? É ele que questiona. Então você vê lá na 354, foi a vida dele, 430, ele questionava, porque ele tinha uma ideia, que ele não tinha vivido só aquela vida, que ele tinha tido outra vida. Então, é dele também assertiva, é uma oração que ele faz, dizei-me, eu vou-lo suplico a Deus, misericordioso para comigo que sou miserável, dizei se a minha infância sucedeu a outra infância já morta, ou se tal idade é que levei no seio da minha mãe. Então, ele se questionava. Se você, aqueles que vieram hoje a primeira vez, né? Ganharam o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar algumas mensagens dele já espírito, consciente de suas encarnações e reencarnações. Antes desse tempo, quem era eu? Minha doçura, meu Deus. Existi porventura em qualquer outra parte? Era eu por acaso alguém? Essa pergunta, aqueles que não acreditam em reencarnação, pergunto para vocês. Será que eu já existi em outra época e não estou sabendo? O que o Espiritismo diz assim? Veja quais são as tuas tendências hoje. O que você gosta? O que te apaixona? É possível que essa ligação esteja vindo de outra vida. Então, muito cedo, eu comecei a me dedicar ao estudo do cérebro. Muito cedo. Eu não era nem espírita, tudo que era coisa sobre cérebro eu gostava de ler. Mas não tinha as pesquisas que vieram surgir depois de 1900, da década de 90, onde os Estados Unidos aplicou 100 bilhões de dólares só para o estudo do cérebro, e ainda não resolveram tudo. E aí, para mim, foi um mar de informações assim, espetacular. E eu me perguntar, porque eu sou contador também de profissão, por que eu gosto tanto do cérebro? Até que numa reunião, aqui mesmo nessa casa, numa reunião mediúnica, um espírito falou, meu irmão, você foi psiquiatra na reencarnação passada, agora nessa recente. Aí eu fui juntando os pedaços, né? Opa, tem alguma coisa aqui, né? Estudar o cérebro. E até hoje eu gosto de estudar o cérebro, continuo estudando naturalmente, e faz parte dessa vontade de conhecer. Então, me tornei psicanalista, atendi muita gente, desde o ano 2000, atendendo pessoas no meu consultório, depois parei o consultório, só atendo nas casas espíritas, com atendimento fraterno. Então, como que veio essa tendência, né? E vocês também podem se perguntar, será que eu gosto de alguma coisa que não está bem claro? Por que eu não gosto de algumas pessoas? Às vezes a gente encontra alguém, nunca viu, nunca falou, e fala assim, eu não vou com os cornos daquele cara, né? Por que será? Eu nunca cruzei com ele, nem com esse. O outro já é simpático. Você cruza com uma pessoa, diz, poxa, que pessoa boa. Gente boa pra caramba, olha só. Mas tu conhece esse? Não, eu vi assim, mas eu acho que é gente boa.
Então esse sentimento vem da onde? É o questionamento que nós temos que fazer. Ainda, segundo João, ele disse, mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então Jesus prometeu, tem várias passagens mais longas, prometendo um Consolador. Para nós espíritas, o Consolador prometido é o Espiritismo, porque veio explicar aquilo que Jesus não pôde explicar claramente quando ele estava aqui há mais de 2000 anos. Então hoje, depois que a vinda do Espiritismo, os espíritos mais evoluídos que nós vieram trazer esclarecimento das parábolas, algumas parábolas de Jesus. Naturalmente que o Evangelho, segundo o Espiritismo, não trata de milagres. Por quê? Porque Kardec foi muito inteligente, ele não trouxe isso aqui, é discutido. Todo milagre, tudo que é milagre é aquilo que eu ainda não sei como funciona. Depois que eu sei, o meu conhecimento me dá o conhecimento, então eu começo a entender que não é um milagre, isso é coisa do outro mundo. Não, é que nós ainda não conhecemos. Todos nós sabemos da energia de Jesus e ele curava com energia. Então tem uma passagem que o pessoal replica, Jesus dizia, vai, a tua fé te curou. Não era bem isso que Jesus dizia. Os problemas de tradução, a palavra para Jesus te curar, a tua fé te curou, né? Tua fé te curou. A fé em hebraico é emuná. E a tradução correta de emuná é as tuas boas ações. E é exatamente isso que o Espiritismo diz. Então Jesus dizia, vai, a tua fé te curou? Não, vai, as tuas boas ações fizeram com que você se curasse. O que é que o Espiritismo fala nas casas espíritas? Olha, nós não curamos, você vai se curar, nós vamos te dar o caminho para você mudar os seus processos, porque aquilo que tu fez até agora te fez doente. Então, daqui para frente, você tem que mudar o seu caminho. Ah, não, mas eu quero permanecer na mesma coisa. Então, você vai descer de novo. Muito bem. Então, nós vamos de Kardec para falar um pouco sobre a reencarnação. No Livro dos Espíritos, na pergunta que Kardec faz aos espíritos, Sumeamê, ele diz, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de aperfeiçoar-se? Porque nós não vamos desencarnar nessa vida perfeitos, se nós tivermos alguma coisa comparada. Se nós nos compararmos com, por exemplo, Irmã Dulce, que era uma freirinha lá da Bahia, não sei se vocês conhecem, ela dormia sentada numa cadeira, porque a coluna dela não aguentava, ela dormia e trabalhava o tempo todo. Então, Divaldo foi lá, né, fazer uma visita para ela, e ela disse, oi irmã, eu vou providenciar um colchão para ela. Ela disse, vai meu irmão, porque só do fato de eu dormir nessa cadeira, eu já ganhei mais de 300 colchões, vá que as minhas crianças precisam. A pergunta é, será que nós já chegamos nessa condição? Chico, o pessoal metia dinheiro no bolso dele, lá ele atendendo a coisa, aí o Mateus chegava em seguida, Chico, eu estou precisando, mas ele nem via, pega meu filho, vai com Deus. Ele nem sabia quanto era. Se fosse nós não íamos dar uma conferidazinha assim, opa, peraí, eu vou te dar só uma parte, né? Então nós precisamos evoluir, e nós não vamos fazer isso só em uma vida, nós temos um processo. Então, o que é que os espíritos disseram para a resposta? Ele diz, olha, sofrendo a prova de uma nova existência, aí nós vamos nos depurar. Mas Kardec, como eu falei, era cri-cri. Ele fazia uma pergunta e respondia, ele fazia outra. Então, na pergunta A, ele fala assim, ó, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Os espíritos respondem, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Para isso, necessário lhe é a prova da vida corporal. Nós temos que voltar melhor do que agora, porque eu não vou piorar.
com essa vida. Não, agora eu estou uma pessoa melhor, já fui pior, nessa vida mesmo. Eu brigava por qualquer encrenca, é porque eu estou menor, tá, gente? Eu já fui mais alto, mas os ossos vão desgastando, né? Eu estou ficando mais baixo, tenho que virar a bainha da calça, porque não dá mais. Aí eu já fui brabo, o cara chegava assim, eu agarrava aqui, o bicho ia pegar. Hoje, graças a Deus, não faço mais isso, né? Então eu aprendi. Bati, levei muito, mas eu vi que não há mais necessidade. Então eu sou uma pessoa hoje melhor, mas é bom não duvidar, não botar em prova não, tá, gente? Eu ainda estou no processo de prova, então vamos tratar bem um ao outro, nós estamos bem, tá legal? Não vamos abusar da minha melhoria ainda não, tá bom? Então, Kardec pergunta, olha, a alma passa então por muitas existências corporais? Olha como os espíritos dizem. Sim, todos contamos muitas experiências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo dele. Então nós temos várias encarnações, porque nós precisamos ser pessoas melhores. Então vamos supor que eu tive uma vida há 300 anos atrás, 400, 1600, que éramos nós em 1600, a gente não brigava por nada no meio da rua. Eu fui militar várias encarnações. Então, o que acontece? Em 1600, eu engarreando com outros, saindo dos feudos, atrás de comida, salteador de estrada. Eu era bonzinho, não era não. Os bonzinhos não estão mais aqui não, já não volto mais. Nós ainda estamos por aqui, que boa coisa nós não fizemos. Então, na outra pergunta, Kardec diz assim, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então, que reencarna em novo corpo. É assim que deve entender a lição que foi lida do Evangelho. Eu acho que essa resposta é a mais curta que tem no livro dos Espíritos. Evidentemente, os Espíritos, tu não está vendo não, é assim que funciona. Então, nós vamos retornar. O que é que nós precisamos fazer? Melhorar agora, nós estamos a caminho. Jesus disse, olha, reconcilia-te com teu irmão enquanto estiveres a caminho, é aqui e agora. E tal, o cara está chorando, mas o outro morreu, não consigo me conciliar, paciência, vamos lá no caminho. Vamos melhorar agora. Esse é o nosso motivo. Continuando com Kardec, na pergunta, voltei aqui, né? Na pergunta 115, ele pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros, porque tem essa matemática, não, fulano foi criado bom, não existe. Se houvesse isso, não haveria justiça de Deus. Todos nós fomos criados, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, lá no começo, lá atrás, quando a gente veio desenvolvendo, nós nascemos brutos, sem conhecimento. Na pergunta 116, ele pergunta, há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores, ou seja, serão maus? Seriam os casos do pessoal, o diabo não existe. Não, o diabo não existe não, você está fazendo as coisas ruins sozinho, os espíritos ruins. Então ele pergunta lá, se não, todos se tornarão perfeitos. Olha só, eu desenhei aqui, botei uma faixa para a gente entender melhor. Então, lá no começo, até botei fora das reencarnações, lá no começo nós fomos criados simples e ignorantes. E nós vamos todos ser perfeitos, todos nos tornaremos angelicais. Jesus não foi premiado. Ele se desenvolveu também igual a nós. Só que os Espíritos dizem que onde Jesus teve seus desenvolvimentos, o planeta não existe mais. Quando da formação do planeta Terra, Jesus já era Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Então a classificação crística. Jesus já era Cristo, ele já era nessa faixa. E foi encarregado, desde o início da formação do nosso planeta, para ser o governador, o grande gerente da formação do nosso planeta. Então, e nós? Bem, nós vamos ter nossas encarnações, vamos para o mundo espiritual, fazemos reflexões,
e depois voltamos, e assim sucessivamente, até atingirmos um ponto em que não precisaremos mais reencarnar. Na faixa que Jesus estava, há 12 mil anos, ele era um espírito que ainda podia reencarnar. Existem espíritos que não podem mais reencarnar, ok? Ah, mas Jesus é a classificação, é o espírito mais evoluído que já passou na face da Terra. Ah, tem espírito? Tem espírito. Se vocês verem o planeta Terra, hoje está fácil. O planeta Terra, como dizia o Carl Sagan, né, que é o pesquisador, isso é um dot, é um pixel no universo. Ele é um ponto, quase não se vê. Existem planetas muito maiores, 10, 20, 50 vezes maiores do que a Terra, e todos eles têm um dirigente. E tem o dirigente também das galáxias, né? Então não é desarrumada a coisa. Jesus é esse espírito que se desenvolveu. Um dia nós vamos chegar lá. E eu gosto de brincar e digo assim, Jesus disse, no fim será um só rebanho e um só pastor. Não é isso que ele disse? Mas ele disse quando era o fim? Não, por quê? Porque nós vamos ter que evoluir. Aí até chegarmos o processo nosso de evolução e não precisar mais reencarnar. Todos nós temos um mentor espiritual. Nós, no Espiritismo, chamamos de mentor espiritual. Outras religiões já anjos da guarda e tal. Mas para nós, Deus não criou, está dito aí, Ele não criou ninguém diferente de ninguém. Então Ele não criou um anjinho lá batendo asa, não. Ele criou espíritos, amigos nossos, que evoluíram mais que nós. Quando a gente se prepara para reencarnar, nosso amigo lá falou só, Jomir, você vai. Eu vou ficar aqui te ajudando lá no teu progresso, os nossos mentores espirituais. Quando eu vou fazer uma burridade por aqui, ele faz tudo para dizer, não faz isso. Olha, tu vai quebrar a cara. Se eu, idiota aqui, vou e quebra a cara. Quebrei a cara, Senhor, isso aí eu começo a rezar, né? Mas já quebrei a cara. Mas o nosso amigo, que já evoluiu mais que nós, ele disse, eu vou cuidar de você. Então, a Tânia disse que o meu mentor espiritual teve muito trabalho, mas muito trabalho, né? Só desastre de motocicleta eu tive 13, de passar por cima do carro de Abaquatro. E ele teve o maior cuidado para eu estar pé hoje aqui conversando com você. Ora, manda quebrar o galho dele aí, rapaz, não faça isso. Ele ainda vai dar palestra lá no Morada Cristã, né? Quebrou meu galho. Deixa ele morrer agora, não. Então, esses são os nossos mentores espirituais. Então, eles estão lá, estão acima, cuidando da gente. Tá certo? E às vezes eu até falo, olha, Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí eu disse, não, eu estou rezando direto para Deus. Tu é poderoso, né? Mas o homem falou que tem que ser por ele. Não foi isso? E aí, quem é que está mais perto de nós? Nosso mentor espiritual. Então, eu preciso conversar com ele todos os dias. Meu amigo, dá uma ajuda aí, ó. Eu tenho um amigo que até quando ele vai para algum lugar que tem um estacionamento muito cheio, ele chama um amigo desse, meu amigo, arranja aí um estacionamentozinho. Diz ele que toda vez aparece lá. Muito bem, então no mundo espiritual, nós vamos fazer reflexões para quando nós reencarnarmos, mudarmos aquilo que nós deixamos de errado aqui. Por quê? Porque no mundo espiritual, você não vai corrigir os erros que cometeu aqui, você vai ter que voltar e ir aqui para cá. Então, quem é minha mãe, quem foi meus irmãos, olha... É um emaranhado, às vezes, a minha mãe, eu vou contar uma coisa para você, né? A minha mãe, nós fomos amantes numa vida passada. Ela falou, vamos tirar essa encrenca aí, eu acho que o traído era meu pai, porque meu pai castigava, vem cá moleque, pá, né? Acho que era o meu pai, mas só vim saber disso depois, senão tinha corrido dele há mais tempo. Então, essa ligação, nós reencarnamos em grandes grupos familiares. Nós temos uma ligação. Pode ser que às vezes você eu não sou dessa família. É possível que você tenha se atrasado demais no seu grupo espiritual e aquela família resolveu, não, nós vamos receber ele aqui para ver se dá um jeitinho dele para ele melhorar.
Então não é que você é melhor do que a sua família, não é não. Aquela família resolveu te receber para te ajudar para poder você progredir. Tá bom, gente? Então vamos falar um pouco agora da parte da ciência. Eu gosto muito da doutora Ellen Van Bach. Aí você diz, mas ela desencarnou em 80, mas eu continuo gostando dela. Porque o trabalho dela foi sensacional. Então a doutora Ellen Van Bach é psicóloga, educadora, terapeuta, primeira cientista americana, a estudar reencarnação em vidas passadas. Muito interessante. Quando eu vinha vindo para cá, até hoje de tarde, quando eu comecei a rever, eu falei, eu acho que eu vou fazer uma palestra sobre os estudos da doutora Van Bach, Ellen Van Bach. Quem quiser procurar na internet, tem. Eu tenho os livros dela, mas eu procurei valor de livro. Os livros dela são raros, né? Ela já está 200 e pouco, tem o mais baratinho, está 80 e poucos reais. Aí a gente pesa no bolso, agora o pessoal anda botando muito caro os livros da doutora e outros, né? Mas vale a pena, talvez eu não sei se tem em PDF. Então, o que ela fez? Ela publicou esse livro aqui, ó, Recordando Vidas Passadas. A doutora Ellen Van Bach publicou esse livro relatando mais de 1000 casos de pessoas que retornaram à experiência de nascimento e renascimento em épocas passadas. Utilizou a regressão individual e de grupo. Então ela era professora, ela convidava as pessoas, os alunos dela, para fazer a regressão, não foi só em pacientes. Mas as informações eram tantas que ela convidou um grupo de estudantes para ajudá-la a pesquisar. Então, vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que eu escrevi aqui, né? Neste livro, ela relata a sua experiência com regressão de vidas passadas de 1.088 pacientes. Por indução hipnótica, levou esses pacientes aos períodos de 1850, 1700, 1500, 25 anos depois de Cristo, 500 e até 2000 anos antes de Cristo. A pessoa, eu sou velho assim, sou. Nós viemos passando por aí, é por isso que o personagem lá na televisão dizia, eu joguei pedra na cruz, né? Você pode não ter jogado, mas posso ter visto e ficado calado, né? Então, ao levar seus pacientes nos períodos escolhidos, perguntava-lhe qual a classe que pertencia, raça, sexo, roupa, sapato usado, alimentos, comidas e utensílios. Deixa eu ver. A maioria contou história, olha, negócio de rei, rainha, eu sou rei, sou rainha, não foi nada disso que ela encontrou, olha só. A maioria contou histórias de vida difíceis, cansativas, chatas e sofridas. Vidas de camponeses, escravos, pessoas comuns que viviam em situações corriqueiras, monótonas, enfrentando diversas dificuldades. Aí ela perguntava, ia anotando, os alunos iam anotando, depois que eles, o que é que você vestia? Aí o cara disse, eu estou vestindo isso assim, você calça o quê? Você nasceu como homem, você nasceu como mulher? Ela foi fazendo uma pesquisa completa. É por isso que eu acho que eu vou fazer uma palestra. Tem uma palestra aí que foi pedido, porque não foi gravado, eu acho que foi a antepenúltima palestra. Meu Google, motivos do sofrimento, né? O nome da palestra. E muitos pedidos aqui para o Ademar, né, para a gente repetir, uma hora dessa a gente vai repetir. Do sofrimento. Então nós vamos fazer essa palestra numa outra oportunidade. O Wilmar falou para mim assim que eu cheguei, olha, tem que repetir aquela palestra. Mas eu acho que da Ellen Van Bach vai vir na frente. Muito bem. Então ela pegava aquele grupo de estudantes, regredia o cara lá a 1500, ou antes de Cristo. Ela perguntava, o que é que você come? E aqueles alunos, eles iam pesquisar nas bibliotecas como viviam as pessoas naquela época. Então, desses 1080 casos, apenas 11 não batiam as informações. Por exemplo, o cara dizia que tinha vivido na Ásia em tal período, e ela perguntou, você está comendo com o quê? Estou comendo de garfo e faca. E os alunos foram ver, não existia garfo e faca naquela época, né? Então ela disse, opa, não bateu aqui. Então, desses 1088, 11 casos desses não bateram, não foi em todas as informações.
mas em algumas informações a coisa não batia, ela separou. Mas é interessante que eu vou dar alguns tópicos do estudo dela, da pesquisa, né? O que ela concluiu lá? Cerca de 81% dos sujeitos pesquisados decidiram voltar à Terra e apenas 19% não fizeram por livre escolha. No Espiritismo a gente diz, olha, o cara veio ex officio, você tem que ir, mas a maioria de nós escolheu vir. Não, eu tenho realmente compromisso, eu tenho que refazer algumas coisas. E 19% não queriam vir de jeito nenhum, mas é chegada a hora de ele voltar para corrigir os desacertos que fez na vida passada, que às vezes foram mais tenebrosos ou igual aos meus. Mas eu acho que eu vim de vontade própria, tá, gente? Eu não fiquei, não, eu não vou, não sei se eu vou. Eu disse, não, eu vou porque eu tenho coisa para fazer lá. Tá falando, inclusive casar com ela, viu? Muitos deles só aceitaram vir sob protesto e outros só aceitaram após a orientação dos planejadores e conselheiros, senhores do karma. Gente, é tudo que o Espiritismo diz. Quando você já tem algum processo de evolução e conhecimento, quando você vai reencarnar, os espíritos que são responsáveis pela tua reencarnação, eles vão conversar com você. Só olha, você tem umas contas aí meio cabrosas, né, para você pagar. Mas a gente está lá e diz, não, eu quero pagar logo tudo de uma vez. Eu quero ir sem braço, sem perna. Não, calma, não é assim não. Você não vai aguentar. Vai devagar, vai pagando as que tu pode, devagar, vai corrigindo, né? Porque lá a gente está sem o corpo físico, então a gente acha que pode tudo. Então, os planejadores, que ela diz lá, sobe protesto, outros aceitam a orientação. E o Espiritismo esclarece exatamente isso, que você participa da sua reencarnação, você escolhe seus pais. Eu quero um pai que me corrija. Por quê? Porque em vidas passadas eu fiz isso e não era legal. Eu preciso de um pai que me corrija. E eu já falei aqui sobre isso. Aí o menino chega aqui, o pai não corrige. Quando a gente desencarnar, vai pegar no pescoço dele. Pô, antes de eu escolher para ser meu pai, você não me corrigiu, você me deixou ao léu aí. Eu preciso de correção, todos nós. Então a responsabilidade dos pais é muito grande. Isso aqui ela é na pesquisa dela. Infelizmente eu tenho falado, gente, eu estudo ciência quase todos os dias. Se os cientistas estudassem o Espiritismo, se lessem o livro dos Espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, adiantaria muito a pesquisa deles, muito, porque ganhariam tempo, e eu estou perdendo tempo. Estou ganhando tempo com vocês. Muito bem, aí os motivos de renascimento. Van Baer identificou vários motivos, sendo os mais comuns. Olha só o que ele diz. Ela diz, terminar tarefas inconclusas. Você não concluiu alguma coisa, aquilo fica, não, eu tenho que voltar lá e reparar aquelas coisas que eu não fiz direito. Ela diz, corrigir erros cometidos. Todos nós somos capazes de cometer erros. Então, vamos corrigir. Dá para corrigir agora? Vamos corrigir agora para não ter que voltar para corrigir um erro. Então vocês estão sendo convidados a estudar o Espiritismo. Aí disse, não, eu não quero estudar não. Deixa para lá. Quando chegar lá em cima, eu devia ter estudado. Olha, agora eu vou reencarnar só para estudar o Espiritismo de novo. Não faça isso, estude logo agora. Estudar, hein? Estou falando para estudar. Não estou convidando vocês para ser espírita, não. Despertar capacidades e desenvolver-se interiormente, espiritualmente. Por quê? Quantos de nós, vocês estão aqui porque querem desenvolver a sua parte espiritual, lógico. Quantos não estão? Quantos não vêm assistir uma palestra, ou ir na sua igreja, ou vai por obrigação? Não, vá por amor, qualquer que seja a sua igreja, vá desenvolver o seu lado espiritual, porque senão, eu estou lá, final de semana eu vou beber todas, né? Ganhei um dinheirinho aí, eu quero arrebentar. Depois você vai ter, perdi meu tempo nessa encarnação, agora eu vou ter que voltar lá para assistir mais palestras do seu Joami, né? Vamos lá. Superar limites, romper barreiras e entraves restritos, obter aprendizado sobre várias questões de maior amplitude,
O Espiritismo aconselha, o Espírito da Verdade disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ele não disse leia só livros espíritas, não. Ele falou instruí-vos. Aí o que ela decretou aí? Que você teve oportunidade de estudar a sua própria profissão, ser um melhor profissional, e não fez. Então, vamos desenvolver essa nossa vontade de melhorar nós mesmos, aprender a amar sem posse, sem haver. Isso aqui é difícil, porque nós ainda só amamos quem me ama, né? Só amo quem te ama. Então, eu amo quem me ama. Amamos o cachorro, adoro meu cachorro. Falo com ele antes de sair, quando eu vou vir para cá, vou lá, dar um beijo na cabeça desse, meu filho, daqui a pouco papai volta. E ele fica assim para mim, pois é. Aí só ela já começou a despedida. Por quê? Porque eu estou aprendendo a amar. Estou aprendendo a amar. Eu ainda não chego com uma pessoa que eu não conheço. Se disser para alguém, se eu te amo, esse cara é viado, se for, né? Esse cara, nessa idade, vem dizer que me ama, né? Nós ainda temos preconceitos, né? Nós ainda só amamos quem me ama. Nós estamos num processo ainda de troca. Quando nós aprendermos a amar as outras pessoas, é não desejar bem ao outro, é desejar que o outro se sinta bem, mesmo que ele não goste da gente. Eu falo que se há inimigos eu os tenho, eu quero muito bem a eles, mas eu espero que eles estejam morando lá no Uruguai e os outros lá no Canadá, porque eu não quero que more comigo. Tá certo? Porque Jesus disse para a gente perdoar os inimigos, não foi? Ele mandou viver com os inimigos? Não, perdoa, eu quero bem eles. Muito bem, se eu não quero, junto comigo. Muito bem, ali obter aprendizado e tal, não sei o que foi que caiu. Aumentou, não sei o que foi. Diminui. Não sei onde eu apertei. Travou aqui. Eu estou sem... Opa, voltou. Travou aí. Foi lá. Aqui está ok. Hein? Você vê aí, bebe água, né? Bebe água. Cidadão com um rim só, né? Diz que eu só tenho um rim, né? Então eu tenho que beber água mais do que todo mundo junto. Então eu não posso morrer afogado. Digo para ela, eu vou morrer afogado, tanto beber água. Enquanto destrava aí, eu tenho aqui outros. Acontece, né? Será que eu vou ter que repetir essa palestra? Quem sabe, né? Bem, eu sou espírita há mais de 40 anos, desde 1980, mais ou menos. E ao longo desse tempo, a gente vai pegando uma informação do espírito aqui, que eu falei para vocês, eu não vejo o espírito, eu tenho que, o médium tem que falar para mim, eu converso com o espírito, já tive muitas oportunidades de conversar com espíritos, inclusive pessoas que desencarnaram aqui em Manaus. Minha mãe fez eu ir na casa de lá na Aparecida, meu filho, atenda ele quer que você vá lá na casa da família dele, eu fui lá, mas é muito esquisito, né? Você chegar na casa de uma pessoa que é católica, no bairro de Aparecida, não sei se vocês conhecem, aqui uma família católica, falei, mamãe era viva, né? Como é que eu vou chegar lá e dizer que o filho dessa senhora está pedindo isso. É esquisito. Não, meu filho, ajuda, senão mamãe, quando a gente morre, deixa para lá e tal. Mas ele tinha dado um número de telefone e a mamãe ligou para lá, olha. Ligou para a casa dela para confirmar, só tinha acrescentado 2 na frente, né? Que era 3 números nesse telefone convencional. E acabou que eu fui lá. Mas é estranho você chegar, olha, na sua casa, né, que nunca viu falar de espiritismo.
Falou, a senhora teve um filho assim, 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 deu o nome dele, ele deu o nome completo, deu o endereço. Aí a família começou a se juntar, tinha um pessoal assim atrás do sofá, né, olhando para mim. E eu falei, ó, seu filho, eu antes que a senhora fale qualquer coisa, eu vou dizer como ele disse que desencarnou. Ele disse que estava na janela da sua casa, aí na frente. Passaram os amigos no carro, foram a Ponta Negra. Na volta, o carro capotou, bateu num poste em frente ao CMA e só ele morreu. Foi isso mesmo. E aí, eu conversei com ela. O que é que ele queria? Olha a pesquisa da doutora Ellen Van Bar. Ele queria que os irmãos fizessem uma missa por ele, porque ele precisava resgatar algumas coisas. E a família fez? Não. Na outra semana ele estava lá, meu irmão, a mamãe não atendeu o seu pedido, volte lá, meu amigo, fique tranquilo aí. Muito bem, vamos lá, senão não acabo. 5 minutos, posso passar 5 minutos? Então, esse livro aqui é da doutora Ellen Van Bar também, muito bom, e eu acho que numa próxima a gente vai fazer a palestra sobre isso. Esse é o Dr. Raymond Moody, um dos maiores especialistas em experiência de quase morte. Ele, muito conhecido no mundo todo, Divaldo Franco, quando esteve nos Estados Unidos, fez uma palestra junto com ele tomou consciência do espiritismo. E é interessante isso. O que ele diz, médico americano, especializou-se em pesquisas, né, de fenômenos conhecidos como experiência de quase morte, situação em que a pessoa entra no estado de coma, e quando retorna, relata experiências que vivenciou. O fulano está em coma, né? Então ele tem essa experiência de quase morte, onde ele morreu e voltou. O doutor Raimundo pesquisou mais de... Eu não chamei Raimundo não, tá, gente? Doutor Raimundo. Pesquisou mais de 900 pessoas de diferentes estados americanos, de diferentes idades, condições financeiras, crenças, situação que provocou o coma, ele perguntava. E constatou que, de uma forma geral, todos diziam a mesma coisa, ou seja, que se viu saindo do corpo e percebendo, né, a agitação dos médicos em volta, o espírito fica lá em cima, que viu o seu corpo entubado, que ao mesmo tempo sentiu medo pela situação, do resultado da situação. Sentiu-os aliviados e felizes, pois a dor desaparecia completamente. Viam-se atraídos por um túnel de luz e no final deste encontravam parentes, amigos já mortos no estado de paz. Alguns não queriam voltar. Isso é interessante. Alguns disseram, não, aqui está tão bom que eu não quero voltar. E é um espírito lá, que eu imagino que era o mentor do espírito, disse, não está na hora não, volta que ainda vai ter coisa para fazer lá. Então alguns não queriam voltar, mas todos relatam isso. E a gente vê muita coisa, eu vi meu avô, né? E estava assim, meu avô, uma pessoa lá, cita alguém. Isso é um processo normal. E eu falo para as pessoas, quando for visitar alguém que esteja em coma, por favor, não fale mal dele, porque ele está lá. O espírito está lá, o corpo está inerte, mas o espírito é presente, como ele relata ali. Ele viu os médicos e às vezes o médico fala assim, esse aí não tem jeito não. Ele fica desesperado lá, esse cara está falando isso, eu vou engasgar ele quando eu voltar. Então a gente tem que ter cuidado. Alguns dos relatos de alguns pacientes e as conclusões do Dr. Raymond pode ser conferido no seu livro Vida Depois da Vida. Também tem esse livro, ele não é publicado, mas não sei se encontra em PDF, né? Hoje pode ser que a gente pesquisar na internet consiga. Eu gosto muito desse cidadão aí também, Patrick Drouot. Ele é um cientista francês, né? Mestre em física e diplomado pela Columbia University de Nova York. Muito interessante, eu acho que eu escrevi aí, mas o que aconteceu com ele? Depois a gente lê. Ele começou a ver... Ele olhava para a pessoa e via o perispírito da pessoa e sabia a doença daquela pessoa e qual era o motivo daquela doença e via encarnações passadas. Essa pessoa está doente assim, ele via. Ele falou, eu estou maluco porque eu sou um cientista, como é que pode? Ele se internou numa clínica. Ele achou que ele estava ficando doido. Ele olhava para a pessoa e via o duplo etéreo da pessoa, via a doença dela, o que tinha causado aquela doença. E eu coloquei aí, né? Aconteceu um fenômeno
muito particular comigo, nos anos 85, 86, eu comecei a ver o duplo, o corpo sutil. Ao olhar alguém, era como se um filme passasse diante dos meus olhos. Eu sabia, por exemplo, que a pessoa tinha tido um acidente, não apenas que a pessoa tinha tido, por exemplo, uma doença, mas eu via a origem dessa doença. Eu sou um físico, e então ficava perguntando, o que aconteceu com o meu cérebro? E o Espiritismo fala assim, ó, desapontou a tua mediunidade. É a coisa mais simples do mundo. Você passou a abrir a sua visão, mas ele se internou numa clínica. Então, esses são os livros, tem mais livros deles, né? Eu coloquei só alguns aqui para a gente, cura espiritual e imortalidade, reencarnação e imortalidade. Esse é um dos grandes pesquisadores, William Stevenson. Ele, psiquiatra, né? Nos Estados Unidos você recebe dinheiro para fazer as suas pesquisas. E ele andou quase o mundo todo fazendo as pesquisas dele. Publicou vários livros, depois eu mostro para vocês. Então o Dr. Stevenson, num trabalho que durou mais de 20 anos, pesquisou e arquivou mais de 2.000 casos de pessoas, da sua maioria crianças, que em dado momento das suas vidas, sem uma razão muito clara para isso, passaram a dizer que tinham sido outra pessoa em outra vida, diferente, lembrando-se com impressionante nitidez de fatos e situações vividas, assim como o nome de pessoa. Ele foi na Índia, o garoto falou, eu morei ali, fui casado, chegou lá, a mulher estava viva, eu disse, eu casei com ela, a casa é assim, 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 eu que comprei, eu falei, pô, tá maluco, esse menino nunca morava nem aqui perto. Então esses casos são catalogados por ele. Durante suas pesquisas, que não se limitaram apenas aos Estados Unidos, estendendo-se por outros países, inclusive o Brasil, o Dr. Stevenson pôde comprovar documentalmente 20 casos dos brasileiros que estão descritos em seu livro intitulado 20 casos sugestivos de reencarnação. Então ele tem outros livros, eu queria encontrar as capas em português, não encontrei. Reencarnação em Biologia, crianças que se lembram de vidas anteriores, casos da Europa de reencarnação, e ali ele fala sobre a ligação entre a biologia e a reencarnação. Tudo isso é ciência, é pesquisa, foi pesquisado. Mas eu tenho um amigo que diz, olha, ninguém voltou lá para contar. Eu disse, não, já voltaram milhares de pessoas, você é que não lê, procurem ler. E eu tenho um amigo que eu gosto de contar o caso. Um dia, conversando com ele, eu sou espírita há muito tempo, né? Ele chama Renato, e ele falou assim, eu não acredito em encarnação, muito amigo, nós somos quase irmãos, né? Nos conhecemos em 75, já há uns 50 anos aí. Aí eu disse, tu não acredita, mas teu pai acreditava. Eu conheci o pai dele. Eu disse, como meu pai acredita? Disse, teu nome não é Renato? Teu pai botou por quê? O que é Renato? Ré-nascido, do francês, René, ré-nascido. Aí ele ficou me olhando, teu pai acreditava, ele não disse que você é ré-nascido, ré-nato, nasceu de novo. Então, são coisas que às vezes a gente não presta atenção. Doutor Banerjee, indiano da Universidade de Jaipur, na Índia, estourei meu tempo já? Já, né? Mas vou só mostrar para vocês esse aqui, já passou uns minutinhos ali. Eu tenho mais 50 slides para mostrar para vocês. Muito bem. Então, radicado, né, desde 70 nos Estados Unidos, possui um trabalho semelhante ao do Dr. Stevenson, contando mais de 3.000 casos catalogados. Ele escreveu esse livro, Vida Pretérita e Vida Futura. Eu vou só mostrar esse slide. E aí o que ele disse? Porque ele não conhece a doutrina espírita. Olha o que ele disse. A reencarnação não é parte de religiões, é parte do espiritismo, mas sim parte da experiência humana e não relaciona com nenhuma religião em particular, não é isso? Estou totalmente convencido de que a reencarnação é um fato. Isso não se baseia em apenas um ou dois casos, nem numa reflexão, mas em estudos sérios de 27 anos. Olha só como é interessante, né? Ele estudou. E aí ele está convencido. Se eles conhecessem o Espiritismo, poxa, o Espiritismo fala isso desde 1857, né? Dr. Brian Weiss, muito conhecido, quando veio ao Brasil, conheceu a doutrina espírita e disse, eu sou espírita e não sabia.
eu vou contar, não vou ler por causa do tempo, que me perdoa o pessoal da rádio. Ele fazia regressão nos seus pacientes para detectar alguns problemas que a pessoa queria criar. Quando foi um belo dia, uma paciente passou do útero na sua regressão, que todas as pacientes dele iam até o útero da mãe, contando as coisas ali. E quando foi uma das pacientes, passou do útero. Ele ajudando, não acreditava nisso, que ele estava vendo, tem alguma coisa errada aí. Porque ela começou a relatar vidas passadas. Ele tomou um susto. Não é possível um negócio desse. E aí, numa das sessões, ela falou uma coisa, eu não vou falar para vocês, mas sobre o filho dele que tinha morrido e ele não falava para ninguém. E ela fez um relato sobre ela, a paciente, não estava mais no momento em que ela estava em regressão, falou sobre o filho que ele nunca falou para ninguém. Aí, eu não vou ler aí que não vai dar tempo. Então, tem vários livros dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres, é um dos mais conhecidos dele. Hein? Esse, Vidas Passadas, é possível que tenha também na internet, em PDF. Então, meus amigos, eu gostaria de dizer para vocês, a reencarnação, eu vou pular aqui rapidamente, só para chegar aqui, eu vou só relatar, né? Uma vez numa reunião mediúnica, um espírito falou para mim, olha, você tem que estudar mais física quântica. Eu tinha estudado física quântica, então passei a estudar física quântica há uns 8 anos. Não, eu não vou ser doutor em física quântica não, só para entender o mundo espiritual. E o livro do Amit é espetacular. Então, só vou ler aqui, ó, a pergunta lá no livro dele é assim, por sua balizada opinião, reencarnação é científica? Resposta, é tombante sim. E tem todos os detalhes aí. Ainda tem os livros, eu só queria agradecer vocês. Doutora Ellen Van Bar, não acredito em reencarnação, tenho certeza que ela existe. Muito obrigado e desculpe ter avançado no tempo. E aí, gostamos da nossa palestra? Muito boa, né? Eu acredito que a palestra do nosso amigo Jomi tinha que ser aquela famosa assembleia permanente, né? Que não acaba, ela só passa de data, né? Vai passando de data. Mas ele já está convocado para continuar, doutora Ellen Van Bacht, bem breve, né, Jomi? Em breve, vamos... Cabe muito bem que ela tem vários números super interessantes, perfeito. É um livro espetacular. Ótimo. Está no da cabeça ainda aqui. Muito bom. Obrigado, Jomir, valeu. Aqui a gente deixa os nossos agradecimentos a ele por essa magnífica palestra. A todos que estão aqui, todos vocês, a todos que estão no nosso auditório virtual, né? Ao nosso... nas mídias, né? Nas nossas mídias. Agradecer aos que estão nas rádios, também assistindo, e dizer a todos o quanto nós ficamos assim muito agradecidos pela participação de todos. Nosso auditório aqui está quase cheio e esperamos que possa estar mais cheio outras vezes que o Jomi estiver aqui em nossa casa. E, bom, nós temos o nosso passe. Alguns não conhecem, mas os que já conhecem podem fazer a fila no final e se dirigir para a nossa Câmara de Passe. Aliás, eu queria falar uma coisa. Ele só não falou isso, que a reencarnação é uma lei. Aliás, falou, né, no começo. É uma lei. Acredite ou não, você está sujeito a ela. É uma lei. Acredite ou não, estamos sujeitos. Tá? Uma lei como tantas outras leis de Deus que existem, né? Então é isso. Temos pessoas que estão na casa pela primeira vez. Gente, não se assustem com o tema, não se assustem. Quando nós começamos, também ficamos um pouco assustados, mas a casa dispõe de estudos. Quem quiser, nós temos no sábado à tarde, 16h30, o EPA, que é um estudo permanente do Espiritismo,
onde vários temas são tratados. Esse, por exemplo, a reencarnação, acho que já foi tratado, mas poderá voltar. Se as pessoas pedirem, então volta novamente. É um estudo onde as pessoas vêm e dizem, olha, eu quero estudar sobre reencarnação, eu quero estudar sobre sonhos. O que são sonhos? Eu quero estudar sobre isso. O pessoal que trabalha vai pesquisar, cria uma palestra e vem aqui e dá a palestra. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, se aprofundar nessa palestra do Dr. Jomir, por favor, é só acessar o nosso QR Code que está aqui na palestra do EPA ou lá fora do nosso quadro. Acesse o QR Code, se inscreve e já pode participar no sábado, 16h30, aqui na casa, todos os sábados, tá bom? Muito bem. Então fica a nossa observação. Convidamos nosso irmão Jomir para a nossa oração final. E a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Oi. Muito bem, gente. Vamos agradecer, né? Vamos agradecer, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao querido Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como uma grande família para trocarmos ideias, para aprendermos um pouquinho mais sobre nós mesmos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que eu estou fazendo aqui. Queremos agradecer a espiritualidade amiga que nos trouxe até aqui. Queremos pedir, querido Mestre, que a tua luz se faça no nosso dia a dia, no nosso caminho, que possa envolver todos aqueles que ficarem em nossas casas, que a tua luz permaneça lá, que qualquer pessoa que se aproxime de nossa residência sinta a tua luz, a tua presença, que possa ser envolvido na tua luz e que o nosso lar conte sempre com a presença dos espíritos amigos que nos acompanham, nos protegem. Te agradecemos, Senhor, pela luz dos nossos olhos, pelos nossos pés que caminham, pelas nossas mãos que trabalham, pelos nossos olhos que veem, por termos chegado até aqui, pela nossa família, pelos nossos pais, nossos irmãos, por tudo que convive conosco. Abençoa, Senhor, a nossa noite, que a tua luz nos encaminhe até a nossa casa. Em teu nome, querido Mestre, com a permissão do mentor espiritual desta casa e do nosso grupo de trabalho, da equipe de Jesus, nós damos por encerrado essa parte dos trabalhos, dizendo graças a Deus, que assim seja. Obrigado.